Olá, meu nome é Aline, professora de Biologia. O assunto da nossa aula de hoje é sobre mapas genéticos. Antes disso, eu peço a você que, por favor, se inscreva no nosso canal, curta nossas aulas para que elas possam ficar visíveis a mais alunos e compartilhe também com seus colegas que eles devem estar precisando dessa aula também. Você pode também estar nos acompanhando no Instagram. E aí você assiste a sua aula, bate aquele print, marca a gente, Biologia com a Aline Luna, lá nos seus stories, pra gente ver que você está acompanhando nossas aulas. Se você tá caindo de paraquedas aqui em mapa genético, para tudo. Volta lá na playlist genética e veja quais são as aulas que você ainda não assistiu. Essa aula aqui é continuação da aula de ligação gênica. Se você não assistiu a aula de ligação gênica, provavelmente você não vai entender muito do que eu tô falando aqui, tá? Então acompanhe nossas aulas aí na sequência para que você consiga acompanhar e compreender melhor o conteúdo. Então vamos lá? Antes de montar mapas genéticos, vamos relembrar algumas coisas. A taxa de recombinação, ela depende da distância entre um gene e o outro. Quanto mais próximos os genes estão, menor a taxa de recombinação. Lembrando que se os genes estão colados, um ao ladinho do outro, essa ligação é completa e não há recombinação. A taxa de recombinação é um valor percentual e esse valor numérico vai ser o mesmo utilizado para determinar a distância entre os genes. A gente não tem uma unidade de medida de fato para determinar a distância entre os genes. Então, em vez de dizer metro, centímetro, nanômetro, a gente vai utilizar a sigla UR, que significa unidade de recombinação. Alguns autores podem usar aí as unidades morganídeo, centimorgan, mas em geral utiliza mais a sigla UR, que significa unidade de recombinação. Então, antes de montar os mapas genéticos, vamos fazer aí um cruzamento teste. Esse cruzamento teste foi feito por Thomas Morgan, que é o cientista que fez os estudos em relação à ligação gênica, e ele fez os estudos com moscas drosófilas. A gente já viu a aula passada que os cruzamentos testes são feitos com um indivíduo duplo heterozigoto e um indivíduo duplo homozigoto recessivo. Então, nós temos aqui os dois indivíduos que vão ser usados no cruzamento teste. Uma mosca com corpo preto e asa vestigial. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês também. A forma de representar o genótipo na ligação gênica ela é diferente do que a gente está acostumado. Em vez de colocar Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, esses genótipos eles são colocados de acordo com o que há em cada cromossomo homólogo. Então, nós temos aqui, na mosca de corpo preto e asa vestigial, Pzinho, Vzinho, Pzinho, Vzinho. O que isso quer dizer? Que um cromossomo está Pzinho, Vzinho e no outro cromossomo também está Pzinho, Vzinho. Nesse caso, 2 Pzinhos e 2 Vzinhos, eu tenho um homozigoto recessivo, duplo homozigoto recessivo. Nessa outra aqui, corpo castanho e asa normal, eu tenho Pzão, Vzão, Pzinho, Vzinho. Então, quer dizer que em um cromossomo eu tenho um Pzão e um Vzão, e no outro cromossomo eu tenho um Pzinho e um Vzinho. Aqui é o duplo heterozigoto. Eu tenho um Pzão e um Pzinho, um Vzão e um Vzinho. No cruzamento, vamos ver o que resultou, né? Resultado desse cruzamento teste. Eu tenho aqui moscas de corpo castanho e asa normal, de corpo preto e asa normal, de corpo castanho e asa vestigial, de corpo preto e asa vestigial. Eu vou usar aí siglas CP, ou corpo preto, CC, corpo castanho, AN, asa normal, AV, asa vestigial, tá? E aqui a gente tem a quantidade de indivíduos que foram gerados nesse cruzamento. 410 com corpo castanho e asa normal, que são características iguais às da mãe. Corpo preto, 90 indivíduos com corpo preto e asa normal, que tem um pouquinho da mãe e um pouquinho do pai. 90 indivíduos com corpo castanho e asa vestigial, um pouquinho da mãe e um pouquinho do pai.
e 410 com corpo preto e asa vestigial. Não dá para ver aqui, mas são as duas características do pai. Eu fiz um resumo para vocês do resultado desse cruzamento. Então aí, 90, corpo preto, asa normal, 90, corpo castanho, asa vestigial, tem aqui o genótipo de cada um, 410, corpo preto e asa vestigial, 410, corpo castanho e asa normal. Esses em vermelho são as características parentais, quer dizer que nesses daqui não houve recombinação. Nesses aqui que estão de amarelo são os recombinantes. E aí eu posso descobrir qual é a taxa de recombinação que houve aqui. Eu vou somar todos os indivíduos gerados, 90 mais 90 mais 410 mais 410, que dá 1000 indivíduos. Desses 1000 indivíduos, 180 foram resultados de recombinação. As características deles foram resultado de recombinação. Então nós temos 180 recombinantes. Quando eu transformo em percentual, 18% são recombinantes. Aí a gente vai lembrar, a taxa de recombinação é igual à distância entre os genes. Se a taxa de recombinação for 18%, a gente vai usar aí a taxa de recombinação, o mesmo valor da taxa de recombinação para a distância entre os genes. Então, 18% vai ser 18 unidades de recombinação a distância entre os dois genes. A partir dessa distância entre os genes, é possível construir o mapa genético. Geralmente, os exemplos que pedem para a construção de mapa genético, eles mostram aí 3 ou mais genes para a gente determinar a localização deles no cromossomo. Vamos ver aqui um exemplo. Imagine 3 genes, C, D e E, situados no mesmo cromossomo. Qual será a posição desses genes? Esses 3 genes, eles podem ter várias sequências, né? Pode ser C, D e E, C, E, D, D, E, C, várias possibilidades de recombinação. Só que para a gente determinar qual a posição dele, a gente vai ter que ter algumas informações a mais. Então, são esses os dados. A taxa de recombinação entre C e D é de 15%, quer dizer que a distância entre eles é 15 unidades de recombinação. A distância entre E e D é 22 unidades de recombinação e a taxa de recombinação entre C e E é de 7%. Então vamos lá para a construção do nosso mapa. A partir da primeira informação, a gente tem que a taxa de recombinação entre C e D é 15%, então a distância entre eles é 15 unidades de recombinação. Beleza, tá faltando um outro gene, então vamos para os demais dados. A distância entre D e E é 22 unidades de recombinação entre D e E. E aí eu vou precisar saber qual a posição de E em relação a D. Se ele está do lado direito, se ele está do lado esquerdo da letra D, do gene D. Para isso eu preciso de mais alguma informação. E a informação que eu tenho é: a taxa de recombinação entre C e E é de 7%. Então quer dizer que o E está próximo do C. Então, aqui está o mapa aqui formado. Entre E e C, 7 o R. Entre E e D, 22 o R. E entre C e D, 15 o R. Atendeu a todas as informações passadas nos dados. Qual é a sequência? E como é que eu vou responder essa questão, Aline? Se essa questão ela é dissertativa, você vai fazer aí o desenhozinho. Cromossomo e colocar a sequência dos genes. Se ela é objetiva, você vai ter lá nas alternativas a sequência dos genes. Letra A, C, D e E. Letra B, E, D e C. E aí você vai marcar a alternativa correta. Qual é a sequência nesse caso? E, C e D. Vamos para mais um exemplo? Um organismo homozigoto para os genes A, B, C e D, todos localizados em um cromossomo, é cruzado com outro que é um homozigoto recessivo para os mesmos alelos. Então quer dizer que um indivíduo é um homozigoto dominante e o outro é um homozigoto recessivo e eles vão se cruzar. O retrocruzamento de F1 com o duplo recessivo mostra os resultados seguintes. Então vamos para os dados. Não ocorreu permuta entre os genes A e C. O que isso quer dizer? Quer dizer que A e C estão grudados, estão unidos numa ligação completa, por isso não há recombinação.
Ocorreu 20% de permuta entre genes A e B e 30% entre A e D. Ocorreu 10% de permuta entre genes B e D. E aí, essas taxas de recombinação estão dando também a distância entre os genes. Com base nesses resultados, qual a sequência mais provável desses 4 genes no cromossomo a partir do gene A? Ele quer dizer que o primeiro vai ser o A. E aí a gente vai ver a sequência seguida do A. Primeiro, não ocorreu permuta entre A e C, então a posição do C nem vai ser tão relevante. Por quê? Porque ele está unido, colado ao A. Ocorreu 20% de permuta entre os genes A e B. Então, entre A e B, a distância é de 20 unidades de recombinação. Entre A e D é 30%. Então, a distância entre A e D é de 30 unidades de recombinação. E aí a gente fica sem saber para qual dos dois lados está a letra D, para a direita ou para a esquerda da letra A. E o último dado ajuda a gente a descobrir. Ocorreu 10% de permuta entre os genes B e D. Então, B é distante de D 10 unidades de recombinação. E com isso, D fica distante de A 30 unidades de recombinação. Então, a sequência é A, C, por quê? Não está aqui, mas é o C. Porque a questão diz que é a partir do A, então é do A em diante, né? Então, vamos colocar que o C está aqui coladinho com A, C, B e D. Essa é a sequência do nosso mapa genético dessa questão. É importante que vocês pesquisem questões sobre mapa genético para estar fixando o conteúdo. O exercício, a prática, ela faz com que a gente fixe mais e faz com que a gente compreenda também qual foi a parte do conteúdo que a gente não entendeu. Então é importante vocês estarem sempre fazendo exercício dos conteúdos que vocês estão estudando. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo qual é a dúvida que ficou aí sobre o conteúdo, que aí eu tento esclarecer, respondendo aí os comentários de vocês. Não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda para os colegas. Curtir o vídeo faz com que esse vídeo se torne visível para outras pessoas e ajudar outras pessoas aí a tentar compreender mais a biologia. Marca lá a gente no Instagram para eu ver que você está estudando. Até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.